festa, mas eu tô preparado. Cada não que eu ouvi me deixou mais focado. Se hoje tá difícil, relaxa o coração, pois as coisas estão acontecendo e só vai melhorar. Presta atenção, hoje melhor do que ontem. Eu posso sentir, amanhã melhor do que hoje. Eu vou construir. Melhora, continua passo por passo. Nada vai me parar, eu não me atraso. Melhorar. Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje ele é sobre network. Nós trouxemos um especialista, é o Thiago Almeida, ele é CEO da Orb Marketing Inteligente. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter você aqui com a gente. Fala, chefe, a honra é minha, um prazer demais estar aqui com você hoje e quem sabe aí a gente poder ajudar mais empresários a entender o mundo do network, né? Perfeito, então vamos embora. A primeira pergunta que a gente tem costume de fazer no nosso programa, antes de entrar com detalhes sobre network, é como tudo começou na sua vida, como é que tudo começou dentro da sua empresa, como que ela surgiu? Cara, aí tem história, hein? Porque empreendedorismo, para quem empreende, sei lá, são poucas pessoas que talvez comecem do nada. Quem gosta de empreender normalmente tem uma história desde pequeno, né? Empreendedorismo, por exemplo, começou para mim desde pequeno, né? Quando eu tinha 9 anos na escola, vendia ali doces na escola para levantar dinheiro. Nunca precisei, tá? Minha família, graças a Deus, eu não vim de uma família que precisava que eu trabalhasse desde pequeno. Não tem essa história triste para contar, não. Mas eu sempre gostei de fazer as coisas. Então, desde pequeno ali eu já tive a paixão por vendas. E aí, quando foi crescendo, entendendo um pouco mais do mundo, eu fui começando a empreender, né? A primeira agência que eu tive, né? Eu tive com 18 anos, comecei inclusive um pouco antes, né? 16 anos ali na área gráfica. Então, você vê todo, fachada, esse trem, trabalhar no sol, ali todo... Só ralando, né? Demais. Depois fiz engenharia civil, e aí, saindo da engenharia civil ali, eu retornei para a área do marketing, e é onde foi abrir a primeira agência de marketing digital, e entendia muito do físico, do cartão de visita, dos panfletos, de toda essa pegada do mundo físico, né? E esse sócio que eu tive, ele trabalhava nessa área de marketing, e aí nós juntos começamos a desenvolver essa empresa, até que eu segui com uma outra empresa, ele seguiu com outra, cada um seguiu o seu caminho, mas eu continuei dentro do marketing digital, onde eu fui ali passando por idas e vindas até chegar aqui. Legal. E assim, a gente vai falar hoje sobre network. Eu te conheci num grupo, né, da Associação Comercial. Para mim foi algo extraordinário, é algo tudo muito novo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para ti é a seguinte: network, na verdade, é uma conexão real ou, sei lá, uma troca de interesse disfarçada? Cara, o que acontece? Networking é uma rede de contatos. Só que as pessoas elas confundem muito essa rede de contatos, né? Por exemplo, eu vou entrar num grupo de negócio, num grupo de networking, e ali eu vou ter outros vendedores e tal para vender o meu negócio, indicando o meu negócio, ou eu vou poder vender para esse grupo inteiro, né? Então imagine hoje, existem centenas de grupos de networking criados. Eu escrevo hoje um livro, até que eu falo muito disso, que é o fim do network. E é engraçado falar isso, porque o network ele começou a crescer muito, né? Hoje todo mundo fala sobre network.
Só que como começou a crescer? As pessoas começaram a criar grupos de empresários, né? Então eu, você, mais alguns ali, nós vamos fazer uma troca de contatos. Eu vou falar do meu negócio, você fala do seu negócio e a gente vai ali indicar um ao outro. E essa é a parada que vende. Só que isso é uma forma totalmente errada. Por quê? Isso acaba se tornando um grupo de negócios. O que é um grupo de negócios? Grupo de negócios é um grupo onde nós entramos para fazer negócios. Entendeu? Um grupo de network, essa rede de contatos, cara, é a gente se ajudar. Como que eu posso te ajudar? Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito que para você estar e fazer um network dar certo, você precisa ser de forma genuína. E aí, lógico, a gente tem muito para falar aqui de como fazer isso, mas todo grupo de negócios gera negócio, mas nem todo grupo de negócios gera network. Agora, todo grupo de networking gera negócios. Seria mais ou menos contato e relacionamento. Tem essa Exatamente. linha, né? Cara, a base principal do network é como que eu posso te ajudar. Tá. Você pegar hoje um dos maiores grupos de network que existem aqui, grupos de negócios em si, é o BNI, por exemplo. Não sei se pode falar nomes aqui. Pode. Legal. Então a gente tem um BNI que é uma franquia, por exemplo, que ela é conhecida no mundo inteiro. Você vai pegar a essência do BNI, que trouxe a ideia de formar grupos de empresários para trocar contatos entre eles, um ajudar o outro. O fundador do BNI, ele é um cara que quando ele passou por uma situação, ele ligou para todos os amigos dele e falou, cara, como que eu posso te ajudar? E a partir dessa rede que ele criou, ele começou a crescer de novo. Porque as pessoas passaram a ver valor no trabalho dele. E ele foi ali buscando. Tem um corte do Cacá Diniz, inclusive o Cacá Diniz, sabe? Sim. Da Simone, né? Marido da Simone. Que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, quando eu quebrei, a minha esposa, a Simone, ela estava começando a crescer. E aí, nesse momento que ela estava começando a crescer e eu estava ali sem dinheiro, o que eu fiz? Ela tinha uma desorganização total ali na agenda dela. Ela não sabia quanto tempo durava, por exemplo, para ir para o aeroporto, quanto tempo durava para chegar no show, quanto tempo de show ia dar exatamente ali. Então, a agenda dela era muito bagunçada. Ela saía de casa, mas não sabia que horas ia voltar. Então, o que ele fez? Ele começou a organizar a agenda dela. Passou um certo tempo, a Simone começou a crescer e ela contratou, pagando R$1.500 para ele lá no início da carreira. E depois virou 2.500, virou 6.000, virou 10.000, virou... Aí abriu a agência Non-Stop, que começou a agenciar, ele já tinha entendimento ali do mercado. Então, ou seja, se você for pegar, mesmo dentro de casa, havia uma relação de network, que é como eu posso te ajudar. Então, antes de oferecer o trabalho que ele poderia entregar com valor por isso, como que eu posso te ajudar? Legal. Entendeu? Essa é a relação mais forte de network que existe, entendeu? Que é quando a gente se conhece e eu passo a entender o seu mundo e aí quero te ajudar de alguma forma. Que essa relação ela pode ser, por exemplo, uma relação que pode existir uma troca financeira, por exemplo, poxa, vim aqui, gostei do seu estúdio, gostei do podcast, quero patrocinar o teu podcast, cara. Ou quero alugar a tua sala também, achei muito massa. Então a gente tem uma relação que também ela pode ser financeira, né? Onde que eu contrato o seu serviço ou você contrata o meu de marketing, por exemplo. Você entendeu, a gente gostou, você entendeu do meu negócio, falou, cara, eu quero que você me ajude, vamos fazer uma parceria? Ou pode ser uma relação que ela é intelectual e essa eu acho que é muito mais foda. O que é isso, cara? Imagina que, por exemplo, quando você conhece uma outra pessoa, você passa a ver ali essa pessoa como ativo. E você tem que colocar ali, por exemplo, dentro desse relacionamento, depositar. Você tem que deixar a conta no positivo, né? Certo. E aí, vamos supor, todo empresário ele passa por problemas. Então, às vezes, se você começou a abrir por exemplo, quando você foi lá pensar em ter um podcast, o Marcelo chegou e falou, cara, como que vai ser o nome, como que vai ser as câmeras, como vai ser o áudio, o estúdio, cada detalhe. E aí você precisou estudar sobre tudo aquilo. Você se tornou um especialista nisso. Mas quando você foi para o mercado, por exemplo, para vender os patrocínios disso, talvez você tenha encontrado uma dificuldade porque você não era bom em vendas. E aí numa conversa dessa você conheceu um outro cara especialista em vendas. E esse cara chega para você e fala, você já tentou isso aqui? Você já fez essa parada aqui, cara? Por que você não aplica isso aqui? Ele não tá te vendendo nada. Ele tá trocando uma ideia contigo aqui. E ele te ensina um novo jogo que você não tava nem olhando, que você virou uma chavinha, que você falou, opa, peraí, eu tenho que mudar isso aqui no meu negócio para isso aqui dar certo. Porque você foi entender do seu negócio, mas esqueceu de um outro ponto importante, que talvez era a venda, talvez era um financeiro, talvez... Pode ser qualquer coisa. Mas você conheceu uma pessoa que tinha esse conhecimento.
Entendeu? Então, acredito que o grupo de network é, de fato, você estar no ambiente certo, conhecer as pessoas certas. E essas pessoas certas, cara, conseguem virar ali com informações, com algum segredo que você não tenha. Porque a mentalidade que a gente tem hoje, né, é o que nos trouxe até aqui. Mas Sim. não é a mesma mentalidade que vai fazer a gente ir para outro lugar. Para a gente ir para um próximo nível, a gente tem que acessar uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade está, às vezes, em outra mesa. Que é essa mesa de network que a gente precisa sentar, entendeu? Que é conectar com outros. O interessante é isso. Cada mesa tem um especialista que vai te ajudar a subir de nível cada vez mais, né? Exatamente. E o legal disso tudo é que, assim, o especialista... Eu quero abrir a mente aqui, tá? Sim. Porque, por exemplo, eu sou um cara de marketing. Eu tenho uma agência de marketing, eu ajudo outros empresários a se posicionar. Só que o que acontece? Eu tenho especialidade em vendas também. Eu já vendi mais de 1.000 contratos. Entendo pra caramba de vendas, gosto pra caramba de vendas. Mas não é meu negócio ensinar você a vender. Entendeu? Entendi. Só que eu entendo. Então, se a gente entrar numa conversa de vendas, eu posso te ajudar em alguma coisa. É esse conhecimento que as pessoas têm que elas são ignoradas às vezes. Então, quando você está num ambiente novo, muitas vezes você vai acessar informações que não é o core da empresa do cara, mas que ele sabe, que ele entendeu, porque ele teve que acessar aquele conhecimento e agora ele está repassando esse conhecimento para você. Essa, para mim, é a maior força que o network tem, entendeu? Que é você mudar o teu negócio. Falar isso por quê? Uma vez eu conheci, por exemplo, só contextualizar isso para você. Uma vez eu conheci um fotógrafo, cara, pensa num cara foda, cara muito bom, eu acho sensacional, indico ele até hoje. E esse cara, ele tinha um posicionamento que, quando ele apresentava o preço dele, as pessoas não contratavam, mas ele era muito foda. E a gente conversando, eu falei, cara, tem um método de vendas que eu utilizo que vai funcionar para você. E aí ele gravou, entendeu? A gente sentou ali numa sala de reunião e ele gravou. Chegou em casa, ele mandou um áudio para mim, falando, Thiago, tô aqui com a minha esposa treinando, cara, o teu áudio para fazer. No dia seguinte ele mandou, Thiago, apliquei, cara, fechei um contrato. Legal. Não foi eu que indiquei a empresa para ele. Você está entendendo? Porque muitas vezes as pessoas veem o grupo de network como indicações, grupo de contatos onde um indica o outro. Então, aquele ativo do eu estou te indicando não existiu nessa relação. Mas o conhecimento que eu passei para ele fez ele melhorar o negócio dele, que fez ele aumentar o faturamento. Legal. Então, ou seja, ele aprendeu isso lá dentro de um ambiente de network com outros empresários, entendeu? E aí você vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, você se torna um empresário melhor, faturamento melhor, comunicação melhor, posicionamento melhor. Você está entendendo? Show. E assim, você está falando aqui e eu tô matutando. Por quê? Você comentou há pouco que o especialista vai te ajudar a crescer. E aí, muitas vezes, você cresce por N fatores, mas você não está preparado para aquilo. E eu vou falar por causa própria. Em um ano, meu Instagram de 480 pessoas está batendo aí quase 60 mil pessoas. É sensacional. Parabéns. E aí, eu te falo assim, vou fazer uma... Como é que eu vou dizer? Vou fazer uma consultoria contigo agora, que talvez vire parceria no final. Legal. Tá? Ó, jogação. Eu sei que você me acompanha em alguns momentos, mas na tua cabeça, de repente, fala assim, se ele ajustar isso, ele pode ter um crescimento muito maior do que ele teve sem um preparo, porque eu não sou da área. Uhum. E assim, eu particularmente, é meio loucura que eu vou falar. Eu não gosto muito de elogio, eu gosto de crítica. Uhum. Porque quando eu olho pra crítica, eu falo, bom, se tá errado isso ali, eu quero preciso melhorar. mexer. O elogio faz parte do contexto. Isso aí. A pergunta que eu te faria é o seguinte, dentro do que você vê no meu Instagram, tem algo pra melhorar? E qual seria essa melhora, por exemplo? Cara, eu sou um cara que te sigo lá, né? Sou fã e gosto bastante. Hoje o Instagram, só para você entender e para eu contextualizar, para as pessoas entrarem no seu Instagram e entender isso também e poder aplicar no delas também. Afinal de contas, o seu podcast hoje é para ajudar outras pessoas também Sim. a acessar o conhecimento. As pessoas acessam o Instagram hoje e seguem dois tipos de páginas. As pessoas seguem pessoas e seguem assuntos. Tá. Você pode ser uma pessoa, poxa, eu tô lá, é minha página pessoal, cara. Ali, página do Marcelo, eu sigo, acompanho e tal, mas o Marcelo posta só vida pessoal dele, você tá entendendo? Entendi. Essas pessoas, e 90% das pessoas hoje no Instagram assim, elas conseguem adquirir a quantidade de seguidores, engajamento que tá no ciclo dela ali, entendeu? Então, poxa, eu conheço o Marcelo, por isso eu sigo ele, entendeu?
Então, não tem por que uma pessoa de fora vir e começar a te acompanhar e tal, porque você está postando tua vida pessoal. Tá. Mas as pessoas seguem, ou seja, porque eu te conheço, entendeu? E tem um diferencial que é hoje o fator que fazem as páginas crescerem, e diversas, tá? Que é o assunto, tudo é assunto. Por exemplo, tem página hoje de Civic, que segue, sei lá, tem 260 mil seguidores, mais de 3 milhões de visualizações. Se pegar uma página de fofoca hoje, tem página com 6 milhões de visualizações, de seguidores. Que é o que o pessoal chama de nicho, não é isso? É, exatamente. Que são assuntos. Tá. Então, por exemplo, é um assunto de fofoca, um assunto BBB, um assunto política, um assunto futebol. Cara, tem página só de corte de futebol. O que eu quero dizer? Que quando tem ali assunto, não necessariamente precisa ter uma pessoa. Tá. Mas tem um assunto forte. Só que quando eu tenho um nicho, o Instagram ele sabe me entregar mais também. Inclusive, o presidente do Instagram recentemente deu uma declaração falando que o Instagram vai mudar esse algoritmo dele, falando que, olha, agora nós vamos definir os nichos, separar em bloquinhos e entregar para quem tem interesse. Entendi. Ó, por exemplo, minha esposa ela começou a falar de Barretos. Poxa, vamos no Barretos esse ano? Queria conhecer, gosto e tal. Vamos lá. Começou a aparecer um monte de páginas sobre Barreto, acampamento, hotéis e tudo, como funciona, ingresso. Cara, eu aprendi sobre Barretos no Instagram sem nem pesquisar, só porque ele fez uma leitura de que a gente começou a se interessar por isso. E aí ele vai testando. Se você continuar interagindo, assistindo, acompanhando, ele vai te entregando mais. Entendeu? Então, quando eu olho isso para o teu Instagram hoje, é interessante quando você conecta pessoa com assunto. Ou seja, o chefe, que é você, ele vai falar de quais assuntos. Definir esses assuntos e ali você pode abordar, trazendo sempre o teu ponto de vista. Pô, eu sigo o cara porque ele tem um posicionamento. Entendi. Então não é só, por exemplo, trazer vídeos, entendeu? É que tipo de posicionamento eu trago. Vou pegar um vídeo do Nicolas lá, de que forma política. Cara, o Nicolas fez a caminhada, fez isso, arregaçou a manga, começou a andar, veio uma multidão de pessoas junto com ele. Qual que é o meu posicionamento sobre o que o Nicolas fez? Entendi. Entendeu? Vou pegar, por exemplo, essa medida, essa questão agora do Lula na Sapucaí e tal. Em vez de eu pegar só um vídeo, eu trago esse vídeo, mas trago o meu posicionamento, que pode ser na legenda, mas pode ser o meu vídeo ali em cima junto. Agregar esse posicionamento pessoal no teu perfil, isso te ajuda muito mais as pessoas entenderem quem que é o chefe. Entendi. O que o chefe fala, pelo que ele se posiciona. Então, automaticamente, quando você se posiciona, obviamente você começa a atrair. Eu, por exemplo, também tenho lá, eu tenho 40 mil seguidores, inclusive eu sempre fui aquele Casa de Ferreira Espeto de Pau, ajudei pessoas a alcançarem um monte de seguidores lá, aumentar e criar processos de vendas e automações e tal, e eu não mexia na minha página. Quando eu comecei a mexer, eu saí de 800 seguidores para 40 mil seguidores em 4 meses. Legal. Só que o que eu comecei a analisar ali? Cara, o hater, ele hoje é o seu melhor aliado. Porque dentro de um processo de comunidade, você tem um nós contra eles. Entendeu? Entendi. Então, quando você se posiciona, automaticamente você vê uma enxurrada de hater, de pessoas que são contra o seu posicionamento. Mas quando você se posiciona nesse sentido, você tem um monte de pessoas que olham para ele e falam: eu gostei do teu posicionamento. O hater, ele gera discussão. Discussão é tudo pro algoritmo falar: cara, entendi. Legal, as pessoas estão parando no teu post, as pessoas estão interagindo, estão discutindo. Legal, você está conseguindo prender as pessoas aqui. Eu gostei desse nós contra eles. Nós contra eles é usado para qualquer geração de comunidades, você sabia disso? Não. Por exemplo, se pegar cristianismo, você tem Cristo, você tem o diabo. É nós contra eles. Quem segue Cristo é contra o diabo. Verdade. Entendeu? Você pegar, por exemplo, Hitler. Cara, Hitler aqui, judeu do outro lado. Tem nós contra eles em todos os grandes movimentos, seja pro lado positivo, seja lado negativo. Que eu trouxe um lado positivo, lado negativo, entendeu? Você pegar politicamente, por exemplo, analisa a campanha que o Pablo Marçal fez em São Paulo agora. Historicamente, cara, é uma campanha que ele não ganhou, não foi pra frente. Não vou nem falar o mérito aqui se faz sentido, se não, se eu sou a favor, não. Mas, historicamente, ninguém saiu do nada como candidato a prefeito de São Paulo e ganhou 1.700.000 de votos. Isso é bastante. Um baita salto politicamente falando para você angariar votos partindo do nada. O cara usou estratégias ali, se você for ver, estratégias de posicionamento para criar comunidade, que aí a pessoa deixa de olhar a razão e olha para olhar a emoção. Entendi. Que é o que os caras fazem. Você pega Lula contra Bolsonaro. Uma discussão de Lula contra Bolsonaro na internet hoje, você vê pouca razão. É muita emoção, porque é envolvido muito do nós contra ele. O Lula tem muito esse político, dos dois lados tem, né? Mas por conta disso, porque
você manipula as pessoas usando o que eles são como você não quer ser. E sempre vai existir pessoas dentro dessa comunidade que, olha, pô, concordo contigo, esse é um caminho que eu não quero seguir. Entendeu? Então, nós contra eles, cara, dentro do teu posicionamento, é uma das coisas mais fortes que você pode criar para criar comunidade. Pessoas de olhar para você e falar, cara, eu te admiro, quero te acompanhar, quero te seguir porque eu tô do teu lado. Eu não quero estar lá. Show. Então, baseado nisso, eu pensei aqui, o que vale mais, então? Uma autoridade individual ou, sei lá, a força da rede? Cara, o que acontece? São duas coisas que elas andam paralelas, né? E andam em conjuntos ali. Por quê? A tua autoridade pessoal, que se você se posiciona ali no Instagram, a como você se veste, como você fala, como você se comunica ali, isso te dá hoje a tua reputação. A reputação, existem duas coisas, né, que chegam fortes quando a gente fala o seu nome, que é o teu posicionamento e a tua reputação, entendeu? Teu posicionamento é exatamente quem você é, tua forma de vestir, tua forma de falar, tua identidade. Então, quando eu sento para conversar contigo, normalmente eu já fiz uma análise tua só pelo que eu tô vendo. Poxa, você é um cara que se veste bem, um cara que se fala bem, um cara que se posiciona, um cara que chegou presença ali. Às vezes você não falou nada, mas a tua vestimenta falou por você. Você se posiciona bem. Sabe o que acontece? Por exemplo, já viu aquele cara que é charlatão? Ele, quando você compra o negócio dele, ele normalmente entrega algo totalmente diferente do que ele falou, mas ele continua vendendo, ele continua tendo sucesso. Esse cara tem um bom posicionamento, porque ele consegue vender, ele tem boa lábia, ele tem boa comunicação, bom posicionamento ali, mas o que acontece? A reputação dele não é boa, porque toda vez que ele fecha o negócio, as pessoas saem insatisfeitas. Sabe aquele cara que você fala assim, pô, aquele cara... Vamos falar do Marcelo? Ô, Marcelo, cara, não fecha negócio com ele não. E aí você vai com outra pessoa, cara, eu tive com o Marcelo, tive com o Thiago, ou o Thiago, não fala dele não, cara. Putz, esse cara é... E o negativo vai propagando de uma tal forma... Exatamente, que é a reputação. Às vezes, por exemplo, o que acontece? Você tem ali, por exemplo, uma boa reputação, mas não tem um bom posicionamento. Sabe aquele cara que se veste mal, fala mal, mas ele tem uma boa reputação, o cara é gente boa pra caramba, o cara faz um negócio bom pra caramba. Sabe aquele cara que é profissional foda, que você entrega um trampo legal pra caramba? E aí, só que você apresenta o cara olha pro cara que você apresentou e fala assim, cara, esse é o cara que você falou? Porque não bate, você colocou, entendeu? O cara aqui em cima, só que ele chegou, o posicionamento dele lá, ele é tímido, ele fala tudo errado, ele fala besteira, mas o cara entrega um trampo foda pra caramba. Entendi. Então eu acredito que esses dois pontos, né, de posicionamento e reputação, que você tem que trabalhar. Agora, com a relação à rede network, é você impulsionar isso. Pô, não adianta nada você trabalhar uma reputação boa, fazer um bom trabalho, ter um bom desenvolvimento aqui, se você não tem rede. O que é rede? É você ampliar isso, entendeu? Mais pessoas te conhecendo, mais pessoas te indicando, mais pessoas falando de você, mais pessoas onde você vai aprender com essas pessoas. Então, pô, eu quero ir para um outro nível como empresário. Eu tô aqui hoje, mas eu quero estar aqui porque eu tô vendo ali outras pessoas que elas estão acima. Eu quero estar lá com essas pessoas, entendeu? Então, você amplia a tua rede. As pessoas confundem muito essa questão assim do... O que é melhor, qualidade ou quantidade, né? E aí, se você for muito nesse ponto a quantidade, lógico, qualidade é melhor. Só que, o que adianta você ter o melhor produto parado na prateleira? Verdade. Entendeu? Então você trabalha para ser o melhor, mas você precisa da quantidade de vendas, você precisa da quantidade de contatos, você precisa da quantidade de apresentações ali, entendeu? Então tudo, ela anda junto. Eu trabalho minha qualidade. Dentro de um grupo de network é a mesma coisa. Eu trabalho, por exemplo, uma qualidade de membros, uma qualidade dos meus contatos. Então, cara, quem que são as pessoas que vão andar junto comigo? E aí você vai ter o Thiago. Pô, o Thiago entende marketing, entende vendas. Esse cara tem que andar junto comigo porque é uma mentalidade que eu não acessei ainda. É um cara que eu não conheço. É um cara que entende de uma parada que eu não estudei. Então, esse cara tem que andar comigo. Aí eu vou conhecer um fulano lá, ciclano. Pô, esse cara também tem que andar comigo porque é um cara espiritual pra caramba. Toda vez que eu tô com ele eu sinto a presença de Deus ali, sabe? Eu tenho pessoas assim que eu carrego que toda vez que eu tô com essa pessoa, cara, eu sinto a presença de Deus ali, parece que me reconecta e essa pessoa me dá sempre uma mensagem positiva e eu acho massa pra caramba isso. Não, essa pessoa eu tenho que trazer aqui. Só que naturalmente você vai aumentando essa rede. Então eu tenho qualidade na rede que eu tenho. Entendi. Só que se você estagnar ali, o que acontece? Sua mentalidade também estagna.
Poxa, eu estou sempre com as mesmas pessoas, sempre nos mesmos rolês, sempre no mesmo ambiente, você não cresce mais. Entendeu? Legal. Obviamente, uma dessas pessoas acabam saindo, trazendo mais conteúdo, então você está sempre em movimento. Mas se você não for o cara que buscar outras mesas, acompanhar mais, trazer mais pessoas para essa roda, então, assim, a qualidade ela está sempre relacionada à quantidade, entendeu? Então, a conclusão que eu tiro é, no network, quanto mais, melhor. Exatamente. Quanto mais profissionais de qualidade, que a gente pode usar como uma palavra seleção, Sim. melhor você vai ter Exatamente. seu resultado. O que não pode é uma quantidade solta. Por exemplo, cara, preciso fazer contato. E aí parece aquele comercialzão. Quer vender, exatamente, parece aquele comercialzão que tem que ligar para 20 contatos por dia para fazer 2 vendas. Enquanto dentro de um grupo bem selecionado, ele sabe com quem ele está falando, as pessoas já confiam nele, ele consegue aumentar isso para 5. Então, assim, às vezes você tem lá 10 contatos que você tem uma taxa de conversão de 50%, às vezes você tem 20%. Então, a quantidade sozinha, ela não funciona. Só que quando eu trabalho a qualidade, e da mesma forma, né, a qualidade, ela não pode ser sozinha, que é o que eu falei, um produto bom parado na prateleira não funciona. Então, eu preciso de mais rede para ver aquele produto, para indicar, para conectar, para falar do produto. Não, cara, esse copo aqui eu achei muito legal, mas por que você não fez ele assim, diferente aqui, mudou essa questão aqui? Porque essa indica dentro do network que você vai olhar e falar, cara, por que eu não pensei nisso antes? Entendeu? E aí isso faz... às vezes é um detalhe mínimo. Exatamente, isso faz o negócio movimentar. Dispara, né? Exatamente. E assim, nos grupos que a gente participa, no momento final lá tem o que se chama de pitch, né? 30 segundos, 1 minuto para você estar falando, apresentando a sua marca. E muitas vezes eu percebo que existe muitas pessoas que são tímidas, muitas vezes não falam, ou perdem a oportunidade, ou gaguejam, ou não estão preparadas, enfim. A pergunta que eu faria para ti é o seguinte: num network, você ser tímido atrapalha demais? Não funciona? O que a pessoa precisa fazer para ela subir essa prateleira? Cara, ser tímido atrapalha em tudo, né? Não só no network, mas o que acontece? Eu sou uma pessoa, por exemplo, totalmente introvertida. Eu sou o tipo de cara que quando chega no ambiente eu prefiro ficar quietinho no meu canto do que ter que falar com as pessoas, sabe? Eu sou meio fechado. Mais observa, né? Esse é o meu natural. Tá. Isso que eu quero que entenda, é o meu natural. Só que eu me provoco, porque eu sei que aquele ambiente vai me agregar. Então eu cheguei num grupo ali, por exemplo, um evento com vários empresários, poxa, eu tô ali, saí da minha casa, deixei a minha família em casa para estar no ambiente, para ficar quieto ali, eu poderia estar em casa. Então se eu sair, eu tenho que estar lá. Então, cara, ser tímido ele vai te atrapalhar em tudo na vida. Então você tem que ser ousado. Só, Thiago, mas eu não sei ser ousado. Não existe essa, cara. Você tem que se provocar. Você tem que se provocar o tempo todo. E você sabe que às vezes você vai falar besteira. Aí é aquela autocrítica, né? Então, poxa, falei besteira. Na próxima vez eu não falo de novo. Putz, o que eu devo falar? O maior erro das pessoas, sabe por que as pessoas são tímidas de falar assim em um grupo de networking, em um evento e tal? Porque elas se inferiorizam. Exatamente. Esse é o problema. Eu penso a mesma coisa. Esse é o problema. Às vezes, por exemplo, você vai ver ali o Marcelo tem 60 mil seguidores. Cara, eu só tenho 1000. Pô, vou chegar no Marcelo lá, o Marcelo vai achar, quem que é esse cara que só tem 1000 seguidores? Mas em algum momento eu tive 1000. Exatamente. Só que não é nem essa a questão, cara. Às vezes o Marcelo não tá nem aí para os seus 1000 seguidores. Exato. Às vezes você tem um conhecimento tão foda e todo mundo pode agregar, tá? A riqueza do network é que é isso. Eu posso agregar para você, você pode agregar para mim, eu posso agregar hoje para um Caio Carneiro da vida, eu posso agregar para qualquer pessoa, sabe? Porque tem um conhecimento em mim que talvez ele não tenha. Exato. Entendeu? Então, o que eu posso entregar? E todo mundo, cara, é bom em alguma coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa. Não existe assim, eu não sou bom em nada. Todo mundo é bom em alguma coisa. E aí, essa coisinha que você é bom, eu posso aprender isso com você. Entendeu? Exato. Então, essa timidez nada mais é do que essa questão de você, autocrítica mesmo, de você olhar para você e falar, eu não quero ir lá porque eu vou falar besteira. Nossa, eu não vou falar, eu não vou abrir a boca aqui porque eu vou passar vergonha. Né? Exato. E, cara, a pessoa passa vergonha, perde a oportunidade de não falar, entendeu? Então você já está naquele ambiente. Eu já participei de muitos eventos. Rodada de negócio, por exemplo, que, sei lá, já participei de mais de 100 de rodadas de negócio. A gente fazia rodada de negócio, inclusive. E aí
eu via muitas pessoas chegar e ficar quietinhas no canto ali. Mesmo quando alguém falava, a pessoa falava, poxa, cara, eu sempre incentivei a pessoa a falar, cara, aproveita o ambiente que você está. Exato. Você já está aqui. Vai lá, se destrava. É difícil. É ruim, é desconfortável. Mas o que não é desconfortável hoje? Essa questão do desconfortável é aquele medo que a gente tem sempre de começar algo novo. Poxa, eu sou um cara que não gosta de falar muito aqui, eu vou ter que falar. Mas quando você começa a falar, aí você começa a olhar e fala assim, cara, isso aqui não é tão difícil. Pô, as pessoas pararam para me escutar, eu tô valendo alguma coisa. E é meio que a regra do Exatamente, do jogo, né? entendeu? E aí destrava total. Vai chegar um momento que aquilo vai fazer falta. Você vai pedir por aquilo. Poxa, eu preciso estar em mais lugares, eu preciso conhecer mais pessoas. E automaticamente você vai mudando. Você chega num ambiente de um jeito, você vai convivendo com as pessoas, você vai mudando um pouquinho. Sim. Sabe aquela regra da sua média das 5 pessoas? Você vai trocando essas pessoas e automaticamente cada pessoa que vai passar na sua vida, ela vai te agregando em algo. Às vezes o teu posicionamento, cara, eu usava a camiseta de uma forma, agora eu uso esse tipo de camiseta. Antes eu não fazia barba, agora eu faço. Poxa, antes eu falava de tal jeito, agora eu tô falando desse jeito aqui. E você vai se adaptando, obviamente, porque você vai aprendendo com essas pessoas, entendeu? Tem uma frase do Érico Rocha que eu gosto muito. Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Então começa, vai, gagueja, mas Exatamente. expõe o seu produto, né? Exatamente. Cara, tem uma frase que eu falo muito, tá? Que é, não tem como dar errado se você fizer até dar certo. Tudo que você começa vai dar ruim. Exatamente. Você vai começar, a sua primeira vez sempre vai ser a pior vez que você vai fazer. Poxa, eu vou começar algo novo. Você vai começar ruim pra caramba. Mas não tem como você fazer uma coisa 1000 vezes, Exatamente. entendeu? E não ficar bom naquilo. Porque você foi lá, você vai preparar um ovo hoje. Aí você esqueceu de colocar um azeite ali no fundo, grudou demais. Poxa, eu vou colocar um azeitezinho. Aí na segunda vez você vai colocar um salzinho. Poxa, na próxima vez eu vou colocar um queijo. Entendeu? E aí você vai melhorando, porque você vai aprendendo. Chega uma hora que você está fazendo aquilo junto com outra panela. Entendeu? Exato. Então, você vai fazendo as coisas. Isso começa nas pequenas coisas, né? Eu, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, eu pensava assim, cara, como que eu vou dirigir direito? Porque você tem que lembrar da embreagem, do acelerador, da marcha, da seta, muita de olhar. informação, né? É tanta informação que você for ver hoje dirigir, é muita informação, não é? Exatamente. E aí você começa a fazer isso, torna natural. Você dirigir é a mesma coisa para qualquer coisa que você vai fazer. E você sabe o que você me fez lembrar agora quando você falou do vai e faz? Eu gosto muito desses programas, né, de Big Brother, eu gosto da Fazenda, eu gosto do Masterchef. E me fez lembrar o Masterchef, onde tinha os primeiros programas, era uma seleção para ver quem que ia entrar no programa. E aí teve uma moça lá que foi fazer o produto, não estava dando certo. E aí o trio lá ia dispensar a moça. Aí ela virou e falou assim, eu posso falar uma coisa pra vocês? Aí eu lembro que a Paola virou e falou assim, não pode. Ela pegou, virou as costas e foi embora. Se não me engano foi o Fogaça que falou, eu acho que a gente podia dar uma oportunidade pra ela falar. E aí pegou e chamou o nome da moça, ela voltou. Ela simplesmente falou assim, hoje eu não dei o meu melhor. Eu tô nervosa, tem um ambiente diferente aqui, eu errei, mas eu queria pedir uma oportunidade para vocês para entrar no programa e poder dar o meu melhor no programa. Olha só, ela não estava dentro da regra, mas ela teve a audácia de pedir. Um olhou para o outro, virou e falou assim, vamos dar essa oportunidade para ela? E ela conquistou. Sabe qual foi o resultado final? Se tornou campeã. Ela ganhou o programa. Ah, que saco massa, cara. Então, Imagina se ela tivesse sido tímida aí, né? Falou. Exatamente. É mais ou menos. E se você pegar o contexto, ela errou na regra, que não fez bem feito e estava eliminada. Mas ela só pediu, posso falar alguma coisa? Tomou ou não. Mas Sim. pelo menos ela teve essa oportunidade. E aí, em algum momento, eles viraram assim, a gente precisa dessa oportunidade. Cara, e ela ganhou o programa. Exatamente. Isso é mágico, é sensacional. Você falou da questão de pitch, cara, e é exatamente isso que é um pitch. O pitch é a oportunidade que você tem de falar, às vezes, por 30 segundos, 10 segundos, Exatamente. e aí você tem que vender o seu peixe. Exatamente. E aí as pessoas ficam loucas, né? Falando assim, meu Deus do céu, como eu vou falar da minha empresa? Ninguém gosta de falar de si próprio, né? E quando vai falar da empresa, poxa, como que eu vou falar tudo que eu vendo ainda?
Sabe como começou o pitch? O pitch, na verdade, ele vem de um termo que é uma conversa rápida, como se fosse uma conversa de elevador. Então, por exemplo, imagine que você tem a oportunidade hoje, cara, eu quero trazer aqui, sei lá, o Neymar para vir no meu podcast. E aí você, por acaso, você entrou no elevador e o Neymar tá lá sozinho, tá mexendo no celular. E você tem 10 segundos até a saída do elevador, porque são 4, 5 andares ali. E você tem que fazer o convite, cara. Você tem 10 segundos. Você tem que chegar para ele, cara, prazer, Marcelo, sou dono do podcast Fala Chefe, eu falo hoje para não sei quantas pessoas e eu quero te levar lá porque tem muita gente que quer te escutar. Cara, fala em 10 segundos um negócio, um pitch. Você tá entendendo? Tem muita gente que não entende o segredo disso. Time, né? O time disso. E você aprender, porque existe técnica para fazer pitch, né? E você aprender a fazer o teu pitch de forma rápida, meu irmão. Você vai fazer o teu pitch em qualquer lugar, porque às vezes você está num supermercado. Eu, por exemplo, trabalho com marketing. E às vezes o cara está na fila do mercado ali falando assim: ah, você viu o que o fulana fez lá no Instagram? Pelo amor de Deus. Poxa, a gente já tentou não sei quantas agências, não deu certo. E eu tô ali escutando. Não, tudo bem, desculpa, eu não pude deixar de ouvir tua reclamação no Instagram. Posso deixar um cartão meu contigo? Eu sei resolver o teu problema. Posso te passar umas dicas para você entender? Me chama aqui e a gente conversa. Perfeito. Não é o momento de você vender, mas é o momento de você abrir ali um pitchzinho. Né? É o gancho. O gancho não é você... O pitch não é você vender. É você abrir uma porta ali, porque a pessoa falar assim, cara, gostei. Gostei do teu case, gostei da tua empresa, gostei do que você falou, gostei do resultado que você deu para o cliente A, B que você trouxe aqui. E eu quero saber mais. Aí tu vai marcar uma reunião. Tem uma história, inclusive, eu não vou lembrar aqui quem para dar os créditos, mas é um cara que fala muito sobre essa questão de vendas. E ele é sócio, ele é brasileiro, mas se tornou sócio de imobiliária, imóveis, né, do Donald Trump. Você já ouviu falar dele? Não. Eu não lembro o nome dele, mas depois a gente pode pesquisar para você deixar aí. Esse cara, ele tem um livro que ele escreveu e ele mostra assim, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos para falar com o Trump. Chegou lá, recebeu um chá de cadeira, putz, tal. O Trump passou ali, falou assim, não vou ter tempo para falar com você. E ele tinha um voo de volta que ele não podia remarcar. E aí ele foi lá e falou com o Trump algo que o Trump falou assim, 3 minutes. Você tem 3 minutos para falar o que você precisa. Ele não vendeu. Ele falou assim, olha, você precisa disso, disso, disso. Eu tenho lá no Brasil um negócio disso que pode fazer faturar não sei quantos. Vamos marcar isso aqui. Você vai conversar com fulano, fulano, fulano. Direcionou e os Trump se tornou sócio dele. Olha que legal. Obviamente, isso não desenrolou em 3 minutos. Mas ele teve 3 minutos para convencer o Trump que ele precisava escutar mais o que ele tinha para falar. Você está entendendo? A grande questão hoje de você aprender dentro do network é desenvolver um bom pitch, é você entender como gerar esse gatilho na pessoa e falar assim, eu quero conversar mais com você. Pô, você tem um trabalho muito legal, cara. Gostei disso. Quero conversar mais com você. E as pessoas ficam enrolando, sabe? Tem grupos de network, hoje tem 1 minuto, tem grupos que tem 50, tem grupos que tem 30, 10. Isso faz parte dentro do ambiente de network, que são grupos que são formados para essa rede de contatos. Mas as pessoas hoje não têm ideia do valor de você aprender, desenvolver, treinar e usar técnicas para fazer um bom pitch. E assim, sabe o que você... Engraçado, você tá falando... Tudo tá vindo na minha cabeça. Você falou do Trump. E minha cabeça foi viajando. Me lembrou de um documentário que eu vi do Enzo Ferrari e da Lamborghini. Legal. Né? E aí o que acontece? O Lamborghini tinha várias Ferraris e ele estava com problema nas embreagens. E ele precisava falar com o Enzo. E ele teve esses 3 minutos. Só que aí o que aconteceu? O Ferrari, o Enzo, ele simplesmente arrebentou com ele. Falou assim, vai cuidar dos seus tratores, enfim. Tem um filme sobre isso. Exatamente. E o que me veio na cabeça agora, né, um insight? Às vezes, esse pitch, esses 3 minutos, te faz despertar algo que você vai ser milionário, bilionário. Ou seja, ele construiu um carro para ser concorrente da Ferrari e olha o que é a Lamborghini hoje.
Por causa do quê? De você ter sido rejeitado num pitch. Então esse start também ajuda muito. Exatamente. Cara, o pitch é você ter a oportunidade de saber o que falar. Obviamente, isso não é uma garantia de um sim. De um sim, exatamente. Né? Então, da mesma história do elevador, né? Você pode chegar no Neymar e falar, cara, tem isso e aquilo, quero te convidar para ir lá. Ele pode simplesmente falar, meu amigo, eu não tenho tempo, me desculpe, obrigado pelo convite. Não, mas quantas pessoas abririam a boca para falar? Exato. É sobre essa isso. A questão, é sobre entendeu? Isso. Quantas vezes, por exemplo, você já não ficou com vontade de falar algo ali para aquela pessoa e falar assim, olha, deixa eu oferecer isso aqui que eu sei que vai ajudar aquela pessoa, e você não fala, por medo, timidez, alguma coisa que te prende, você simplesmente não fala, você fica parado. Isso acontece, por exemplo, dentro da nossa casa, às vezes com a esposa, às vezes com o marido, às vezes com a família, às vezes tem uma relação ruim com um sócio. Poxa, eu preciso falar isso pro cara e o cara não sabe. Então é treinar isso para saber vender a ideia que você quer. Por isso que eu falo tanto de vendas, cara. Porque vendas, se a gente for pegar, é você ter esse entendimento de saber vender uma ideia. Todo mundo deveria saber vendas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui no chat que eu tô vendo que eu achei interessante. Quem pede muito e entrega pouco, sobrevive em um ecossistema desse? Cara, o que acontece? Existem alguns perfis, né, de pessoas dentro de ambientes de network. Mais uma vez, só para quem não entende o que é o network. Porque quando a gente fala de network, o network pode ser feito em qualquer lugar. Você não precisa estar ou acessar um local próprio para network. Mas existem ambientes que são próprios para isso, que normalmente você paga. Eu costumo, inclusive, falar, pague o preço do network, que é estar no ambiente certo, com as pessoas certas. Por exemplo, hoje você tem um Caio Carneiro, um Flávio Augusto, cobram mais de 100 mil reais para estar em ambientes como ele, entendeu? Então, existem esses tipos de ambientes, são pagos, mas o que acontece? Tem um cara que ele acessa, e é aquele cara meio que leãozão. O que acontece? Toda vez que eu te encontro, eu falo assim, cara, eu tenho um produto legal para você. O meu produto vai te resolver um problema. Sabe aquele cara que tenta vender, aquele cara que vê um cifrão na tua cara e olha assim e fala, pô, você tem dinheiro para comprar, cara. Eu particularmente não curto, cara. O bom do network que é assim, mesmo que você for interesseiro, ele te dá resultado, mas ele te dá resultado a curto prazo. Porque chega um tempo, as pessoas começam a se afastar de você. Elas percebem, né? Exatamente, porque é chato você conversar com uma pessoa e todo momento essa pessoa está tentando te oferecer algo. Entendeu? O network, ele é um ativo que você tem, que você pode, por exemplo, ali entregar algo de valor, e a partir do momento que você gera valor para aquela pessoa, você cria um ambiente de dívida. Entendeu? E aí a outra pessoa naturalmente, quer dizer que ela é obrigada, tá? Mas ela fica com um sentimento de dívida. E aí ela vai querer te ajudar, vai querer te retribuir. Essas pessoas que entram e sabem fazer isso de forma genuína, que é entrar aqui e falar assim, ô chefe, eu quero te ajudar, cara. Você me comentou do teu Instagram, por exemplo, vamos supor que no off, você comentou do teu Instagram, você me pediu conselho, deixa eu te dar alguns conselhos aqui do teu Instagram, que eu não queria dar ali no podcast, mas eu posso te fazer isso, tal, você vai mexer nisso, e a gente troca 1 hora de bate-papo aqui, eu te ajudo pra caramba, que é uma mentoria que eu cobraria, sei lá, 3 mil reais, eu te entrego aqui nesse bate-papo. Eu gerei um valor pra você que você pode pegar, aplicar, melhorar, se posicionar melhor, abrir tua mente, você tá entendendo? Isso é o princípio do network, entendeu? Entendi. A pessoa que ela entra e ela quer vender a todo tempo, as pessoas passam a afastar. Putz, cria um escudo. Lá vem ele de novo. É o vendedor chato, que bate na porta. Ele vê aquele grupo como um ambiente de network, como um ambiente de vendas, entendeu? E às vezes não é culpa dela. Porque se a gente for ver hoje, muita gente vende a entrada dentro de um grupo de network como a rede de contatos comerciais. Como a rede ativa financeira, por exemplo. Poxa, você vai entrar lá, você pode vender. Teu produto é bom para todo mundo. Imagina eu, marketing, por exemplo. Todo empresário precisa de marketing. Exato. Ou seja, para o marketing pessoal dele, como grandes hoje nomes estão fazendo, seja para o marketing hoje da empresa dele. Então, de uma forma ou de outra, talvez ele precise do meu trabalho. Se ele achar que faz sentido, eu vou vender para ele. Só que, se eu for o cara que todo momento quero tentar empurrar um produto meu só porque ele precisa, eu me torno um cara chato. Entendeu? Eu acredito que existem 2 formas hoje de você acessar as pessoas. Uma delas é pagando. Poxa, Thiago, eu preciso do teu tempo, preciso que você me oriente, preciso que você faça isso, preciso que você cuide disso para mim. Quanto você custa? Quanto custa a tua hora? Quanto custa o teu produto? Como funciona para isso? Entendeu? Então, uma das formas de você acessar as pessoas é pagando. Né? Poxa, eu quero acessar o Flávio Augusto, por exemplo, hoje. Quanto custa para eu estar numa mentoria junto com o Flávio Augusto, onde eu vou ter esse acesso com ele, entendeu? Eu tenho que pagar.
Existem pessoas, e existe uma outra forma de você acessar, que é gerando valor, entendeu? Então, obviamente, algumas você talvez tenha que pagar para acessar, mas ali você gera valor e continua lá. Quantas pessoas, por exemplo, pagaram para estar hoje em ambientes junto com o Pablo Marçal e se tornaram sócios dele? Porque geraram valor de alguma forma e o Pablo Marçal reconheceu aquela pessoa ali e falou assim: cara, tu tem um conteúdo muito legal, vamos nos tornar sócio, eu te ajudo aqui com estrutura financeira e tudo mais, mas você entra com o teu conhecimento. Entendeu? É uma parceria, né? Exatamente. Existem 3 moedas que são muito importantes, as pessoas só enxergam uma. Existe a moeda, por exemplo, hoje, que ela é a moeda financeira, que é essa moeda que todo mundo enxerga, né? Então, por exemplo, para eu contratar o seu tempo, eu preciso te pagar por isso. Essa moeda financeira que ela move o mundo hoje e, obviamente, ela precisa existir. Então, tem essa troca financeira. Segundo, é o da educação. Então, por exemplo, do conhecimento. Você tem algum conhecimento que você pode agregar para mim. Cara, eu não sei, eu quero criar um podcast, não sei como fazer isso. Você quer entrar como sócio comigo no meu podcast? Eu tenho hoje dinheiro, sei lá, tenho tudo que precisa, mas eu não tenho conhecimento nenhum de como criar. Você tem um baita conhecimento. Quer entrar de sociedade comigo? Por exemplo, eu quero entrar no ramo de, sei lá, de pizzaria. Eu não tenho conhecimento nenhum em pizzaria, mas você já teve uma pizzaria. Quer entrar de sociedade? Você vai ser o pizzaiolo, você vai conhecer lá, você vai cuidar. Né? Tua experiência, cara, mas você não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou te dando oportunidade por conta do teu conhecimento. Entendeu? Então, conhecimento ele também é uma moeda. Entendeu? Entendi. Então, isso é muito importante. E o conhecimento ele gera acesso. Agora, terceira moeda, que é a questão do tempo. Por exemplo, se você não tem conhecimento e você não tem dinheiro, o que você faz? Você vende seu tempo. O que o CLT faz hoje, por exemplo? Entendi. Entendeu? Ele troca o tempo dele por dinheiro. Então, eu posso entrar aqui a primeira vez, eu vou trabalhar ali atrás das câmeras, cara, eu não entendo nada, mas estou precisando de emprego, eu não entendo. Você me ensina? Você tem conhecimento, você vai me ensinar e vai me pagar por isso, mas eu estou te dando meu tempo. Então, você me paga por isso. É uma troca que eu tenho hoje, que é o meu tempo. Entendeu? Quanto mais conhecimento você tem, mais tempo você ganha e mais dinheiro você ganha. Dá para entender isso? Legal. Porque com conhecimento você começa a aplicar coisas no seu negócio, na sua rotina, que te dá mais tempo, obviamente. Poxa, antes eu quero fazer tudo. Aí eu conversei com o Thiago falou, cara, por que tu não contrata essa ferramenta que vai, sei lá, editar os vídeos para você, fazer tudo isso aqui? Puta, ganhei 1 hora no meu dia. Ganhei mais tempo através de conhecimento. Você tá entendendo? E aí o conhecimento te trouxe tempo. Com mais tempo você gerou mais dinheiro. Porque a tua hora tem um custo. Se aí você liberou... Vira um círculo virtuoso. Exatamente. Entendeu? Só que são 3 moedas muito importantes. As pessoas só enxergam uma, cara. Exato. Entendeu? Perfeito. Muito bom. E assim, chefe, dá para fazer network digital, né? A gente está no mundo da inteligência, tudo é digital. Dá para fazer com a mesma força, a mesma intensidade, o mesmo potencial do presencial? Cara, hoje o digital ele te acessa a muitos ambientes, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma mentoria com alguém que está em outro país, por exemplo. Então, o network ele está envolvido em todas as relações que você tem, seja presenciais ou digitais. Quando a gente fala digital, para a gente ter um bom network, a gente tem que trabalhar um bom posicionamento digital também. Então, obviamente, se eu, por exemplo, começar a crescer muito no digital, começar a me tornar uma referência ali, isso agrega muito ao meu posicionamento e traz pessoas interessadas a se conectar comigo, porque eu tenho um princípio lá do ativo, né, do conhecimento. Entendeu? Eu tenho o poder do conhecimento, eu já cheguei em tal lugar, eu tenho esse poder aqui e tem pessoas querendo acessar isso aqui. Então, o network digital ele é muito forte também, entendeu? Só que ele te dá um baita trabalho de você administrar tudo isso, entendeu? Entendi. Só que hoje é possível, totalmente possível você ter esse posicionamento, fazer reuniões digitais, conectar com pessoas de qualquer lugar. Só que o presencial, cara, ele tem emoção. Entendeu? Ele tem ali o rosto no rosto. Por exemplo, o olho no olho. Então, por exemplo, você tem esse podcast. Aqui eu estou olhando para você, a gente está conversando, está tendo uma troca aqui onde eu não estou, nada mais me interessa. Meu celular está aqui virado de cabeça para baixo, o seu celular também está guardado e a gente está conversando aqui entre eu e você. Quando a gente está num ambiente digital, tem muitas distrações. Exato. Então, força de envolvimento, o pessoal sempre vai ser mais forte.
Entendeu? Mas é possível hoje, por exemplo. Mas Thiago, eu não tenho hoje condição de pagar por estar num grupo de network. Eu não tenho hoje... eu não conheço grupos de network. Eu não sei que ambiente frequentar isso. Existem, por exemplo, comunidades. O que são comunidades? Por exemplo, vamos supor que você comprou um curso de marketing digital, certo? Sabia que se você, por exemplo, compra um curso de marketing digital e entra ali nas comunidades, sabe aquelas comunidades desses grupos... E responder, por exemplo, fiz o curso, aprendi. Lá naquele curso lá, tem um monte de gente com dúvidas. Já viu? Percebeu? Sim. Tem um monte de gente com dúvida, cara. E eu vou entrar todo dia nessa comunidade, eu vou ser um cara totalmente ativo. A ponto de que as pessoas automaticamente vão olhar para mim e falar: caraca, o Thiago entende, ele tá sempre respondendo, cara. O Thiago tá sempre aqui, o Thiago tá sempre entendendo, ajudando, tá sempre aqui à disposição. Pô, eu quero me conectar com esse cara. Eu gerei valor. Então você pode gerar valor mesmo sem aparecer, mesmo, sabe? Entendi. Porque você está ali o tempo todo se conectando. Numa rede social, por exemplo, tem um cara, eu não sei o nome dele, mas ele trabalha com leilão. Eu tenho percebido, todos os posts que eu vejo ali, ele fala assim: o Brasil é igual um carro. É igual um carro. Se bater, não sei o que, se dá PT já era. Acho que é isso. Ele coloca essa mesma frase, cara, em todos os posts, todos, a mesma frase. Acho que ele tem um Ctrl+C e todo dia ele entra e fala assim: eu tenho que publicar isso aqui em 20 páginas diferentes. Tudo que eu entro, o cara tá lá. Inclusive hoje eu vejo já um movimento de pessoas respondendo um comentário: caraca, você tá em todas. Então volta um pouco no que você falou lá no começo da identidade, que as pessoas começam a reconhecer ele, e aí vai surgir o hater e vai os dois lados, né? E olha a sacada, o cara tá presente. O cara tá ativo, o cara tá ali todo momento. Então ele tá mostrando um posicionamento dele através de uns comentários, né? Que é sempre o mesmo. E que automaticamente a pessoa olha, poxa, uma hora te dá curiosidade. Quem que é esse cara que tem tanto tempo para ficar comentando a mesma coisa em vários posts diferentes? Você tá entendendo? Show. Então, esse movimento de você fazer network, tudo é local para você fazer network, desde que seja de forma genuína, onde que eu entrego, onde que eu gero valor. A principal pergunta que você tem que fazer hoje no network é: como que eu posso te ajudar? Legal. Entendeu? Que quando você começa ajudando, você já tem um princípio forte do network, que é contribuir. E aquilo te dá uma moeda positiva. É como se você estivesse colocando dinheiro na sua conta bancária ali. Então, opa, coloquei. Entendeu? Quando você tem crédito, poxa, agora eu tenho crédito no mercado. Aí você pode começar a gastar esse crédito. Quando eu te ligar, por exemplo, poxa, eu te ajudei, te falei, te mostrei, tudo mais, você começou a aplicar isso, teve resultado. Às vezes eu preciso de uma coisa. Ô Marcelo, tô precisando de tal coisa, cara. Você sabe? Cara, vou conectar isso com você. E aí você retribui. É a oportunidade, talvez, de você retribuir. É obrigação sua? Não. Entendeu? Mas, cara, é quase impossível isso acontecer, porque naturalmente do ser humano já existe essa necessidade também, exatamente, uma série de outros detalhes, né? É no simples, cara. Por exemplo, se eu no seu aniversário vim aqui te dar um presente, entendeu? Eu não te dei um presente querendo receber algo em troca. Entendi. Mas no meu aniversário, putz, você vai ficar com aquele sentimento de dívida de falar: cara, eu preciso mandar um presente para ele também. Exato. Entendeu? É natural do ser humano. Nem que você esteja num desafio gigantesco financeiro, você liga e fala: cara, lembrei de você. Exatamente. Isso já é a troca. Exatamente. Mas porque eu fiquei com esse sentimento de dívida. Legal. É um sentimento de dívida que faz as peças se movimentarem no jogo. Por isso que se você entrar num ambiente querendo ajudar, cara, você começa a crescer ali muito mais rápido. É a lei do retorno ali. A lei do retorno. Legal. Chefe, a gente está chegando no final do nosso programa. Só que assim, antes de você deixar suas considerações finais, deixar seus contatos, eu vou aplicar o que eu aprendi aqui e a gente vai ter essa resposta nos bastidores. Mas depois eu falo com o pessoal. Eu vou fazer um pitch de segundos. Eu vou pegar o seu conhecimento, vou jogar a oportunidade e o resultado a gente vai ver depois. Show. Né? Eu tenho hoje 60 mil seguidores e eu tenho colocado no meu Instagram lá que eu quero bater a meta de 100 mil seguidores até 31 de dezembro. Legal, super possível. Né? Eu tô com um especialista na minha frente e o meu pitch para ti é o seguinte: nos bastidores a gente vai conversar
pra gente fazer uma parceria pra eu chegar nesses 100 mil. Não sei o que a gente vai combinar, mas eu quero ter o seu conhecimento pra chegar lá. Topa ter esse bate-papo quando a gente encerrar aqui? Cara, com certeza. Inclusive é exatamente isso. Como que eu posso te ajudar, cara? Isso aqui já tá garantido, né? Eu tenho muito isso dentro de mim, que é... Quando alguém levanta um problema, eu gosto muito de resolver, cara. Às vezes eu entro numa fria, inclusive, para resolver essas questões, porque eu tenho esse sentimento, esse tesão de resolver problema. Legal. Em minhas palestras eu falo o tempo todo, cara, a gente tem que ter tesão em resolver problema. Entendeu? Obviamente a gente tem que saber resolver aquilo que cabe a nós resolver. Não adianta eu querer resolver um problema para você que eu não tenho conhecimento, senão não vai ficar nós dois atolados no problema. Exatamente. E você tem que buscar quem sabe resolver para também não trazer outra pessoa para ficar atolada no problema, entendeu? Mas a gente tem que ter tesão em resolver problema. Poxa, uma câmera parou de funcionar, o que eu vou fazer, cara? Posso usar 2, vou direcionar aqui, vou fazer tal, vou usar 3, 4, vou trazer uma aqui, vou ligar para alguém, resolver o problema, te dá um tesão de falar, caraca, eu sou foda demais em resolver problema, entendeu? Então... Primeiro vai ser um prazer te ajudar com isso, entendeu? Independente do que a gente combinar, já tá aceito já, porque você é um cara também que tá abrindo portas. É isso. Ó, 100 mil até 31 de dezembro, 100 galera. mil, bora lá. Esse cara vai virar case, vocês vão ouvir falar bastante dele aqui. Show. Então, suas considerações finais, chefe, e seus contatos aí, pessoal. Sei que você faz uma série de palestras, tem uma palestra próxima aí na Associação Comercial. Amanhã nós estamos lá falando. Seus contatos. Cara, o que gostaria de falar, inclusive para você, empresário que acompanha aqui, eu ajudo hoje empresários a crescerem no seu posicionamento de marca pessoal, né? Então, o que é isso? Por exemplo, você tem uma marca pessoal e tem uma marca profissional. O que é a marca profissional? Teu logotipo, tua empresa. Essa eu ajudo também. A gente cria sites, cria hoje desenvolvimento de marca, cria posicionamento dessa marca. A gente faz isso com várias empresas, inclusive com indústrias também. E a gente tem onde que é nosso core mesmo, que é onde que a gente entende pra caramba. A gente estuda isso desde 2019. A gente estudou muito sobre pessoas, que é marcas pessoais. Posicionamento de marcas pessoais no Instagram. A gente ajudou hoje pessoas que estão com o mesmo projeto que você. Cara, eu quero chegar nos 100 mil. A gente saiu do zero, já estamos com 60 mil. Saiu do zero, tem gente que já está com 48 mil. A gente tem gente com mais de 100 mil. Então, cara, é muito legal ajudar essas pessoas a crescerem. E a gente faz isso através de estratégia. Então, se você hoje precisa de posicionamento, eu sou o tipo de cara que consegue te ajudar com estratégia, com posicionamento mesmo, criando teu conteúdo, criando tua edição de vídeo, as artes, postando, fazer. A gente tem uma equipe toda para fazer todo esse trabalho para você. Thiago, beleza, mas eu não estou no momento de contratar uma agência. A gente tem a mentoria. O que é a mentoria? Eu te ensino a fazer. Tudo que eu sei, tudo que eu já investi, não foi muito barato. Tudo que eu já investi em conhecimento, eu te ensino através de 6 sessões. Cara, eu vou pegar ali na tua mão, a gente vai desenvolver todo um plano de negócio para você dentro do Instagram e vai fazer você crescer. Perfeito. Instagram e telefone para contato? Legal. O meu Instagram pessoal é o Sou Almeida Thiago. Tá? Nesse Instagram ali eu falo muito sobre quem eu sou, meu posicionamento político, meu posicionamento como pessoa mesmo, né? Quem eu acredito, como eu acredito são as coisas para mim. Falo muito de network lá, falo de empresas, enfim, vai ser um prazer ter você lá na minha página. Maravilha. Chefe, terminamos mais um podcast. A gente acabou de conversar com o CEO da Orbi Marketing Inteligente. Vamos conversar daqui a pouco, firmando um compromisso aqui. E eu quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores que acreditam no projeto, que fazem o podcast acontecer. E a gente vai encerrando aqui com aquela frase que sempre toca o meu coração. Coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa. Pensa nisso, segue o chefão.